Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nós tivemos aqui um comentário recente aqui nesse vídeo que nós gravamos. Nós falamos aqui da Unicasa, né? Nós fizemos aqui algumas ponderações com relação à queda no seu lucro líquido, a queda na cotação e também fizemos uma ponderação com relação à dívida da empresa, né? Que estava crescendo. E teve várias pessoas que olharam aqui, fizeram algumas ponderações, algumas observações. Inclusive, eu quero agradecer muito vocês pela participação, é muito importante para que eu possa trazer um conteúdo de forma mais objetiva, auxiliando melhor você. Esse é o propósito do canal, né? E nós tivemos, ontem, se não me engano, nós tivemos aqui uma pequena observação aqui do arroba 75 Mariana, né? Ela fez a seguinte pergunta aqui, ó. Ela é muito endividada, né? Está fazendo uma pergunta. No status invest, sim, mas parece errado. E aqui eu já deixo uma pequena observação para você que está usando status invest, está usando o investidor 10 ou qualquer outra plataforma. É importante você fazer essa consulta no RI da empresa, que é a relação do investidor da empresa. Você vem aqui no Google, aqui, ó, RI Unicasa, né? Você clica aqui, já vai aparecer. E aqui você tem todos os dados de forma mais segura, são feitas divulgações, estão todos aqui, ok? Muito bem, o vídeo é esse aqui, convido você que não assistiu, você assistir, se inscrever no canal e deixar o seu like, sua curtida, se tiver alguma observação também, qualquer um vídeo dos vídeos que eu tenho no canal, você pode deixar a sua observação que eu venho aqui, se eu achar que é relevante, lógico, eu trago para você aqui uma explicação para poder responder de forma mais tranquila. Eu poderia simplesmente escrever aqui para Mariana, mas eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para você, Mariana, para a gente tentar entender melhor isso aqui. E toda vez que vocês me perguntam aqui, eu vou pesquisar, trazer informações coerentes para vocês e a gente vai aprendendo junto aqui, tá bom? Eu uso esse gráfico aqui, conforme vocês já sabem, vocês que estão mais tempo aqui no canal, onde eu coloco simplesmente uma linha de lucro líquido, né? E aqui nós temos abaixo a cotação. E aqui eu adiciono alguns indicadores, né? Que é o valor intrínseco de GRA, que é o preço que a gente gosta de trabalhar com relação preço e margem de segurança. Nós temos isso aqui nesse momento, tanto o valor intrínseco quanto o preço teto. E claramente está mostrando que a empresa está pagando muitos dividendos. A gente não tem que focar somente em receber dividendos, a gente tem que entender que se esses dividendos são sustentáveis. Então, isso aqui me preocupa quando eu vejo uma empresa que está tendo queda em seu lucro, né? Nós vimos o lucro cair aqui. E, consequentemente, ela paga mais dividendos, a gente tem que verificar, né? Mesmo que ela siga ali o seu estatuto, mas tem que tomar alguns cuidados, né? Eu gosto muito de ver esse preço teto abaixo do valor intrínseco. Então, ela teve perda de valor com relação ao valor intrínseco e está pagando mais dividendos. Até teve um seguidor que fez essas observações também. O que ele falou? Que está tendo perda de capital constante. Mas você pode fazer um gerenciamento de risco aqui desse ativo, como todo ativo você tem em seu portfólio, porque isso aqui muito provavelmente vai acontecer principalmente no curto prazo, tá bom? Então, isso aqui, às vezes, quando essas oscilações acontecem e você percebe que é algo transitório, você aproveita essas oportunidades para melhorar o seu preço médio. Geralmente, eu coloco aqui os alvos, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Ela bateu no terceiro alvo. Quando bate nesse terceiro alvo aqui, que é a projeção de FIBO, ela acaba voltando. E aqui você pode perceber que ela criou uma resistência, ela parou sua queda ali e está querendo voltar, né? Então, talvez é uma oportunidade de que você que tem a carteira em seu portfólio, de ajustar o seu preço médio aqui, tá bom? E aqui o preço vai buscar o lucro. Outra questão importante que eu deixo para vocês aqui, um alerta para vocês, alerta não, uma informação, é que trimestralmente a empresa vem ao mercado, faz o anúncio, né, ali dos seus resultados e tem a apresentação dos seus resultados. E você, como investidor, ou não, ou como especulador, ou como curioso que seja, enfim, né, você pode participar lá
e fazer a sua pergunta: por que a dívida está tão alta? Além de você reler relatório, você vai fazer a pergunta diretamente na fonte, eles vão te responder. E qual a projeção de resolver tudo isso? Bom, então nós temos aqui esses dados, né? Vamos aqui um material que eu separei para vocês, que é o seguinte, pessoal. Aqui nós temos a dívida da Unicasa. O que acontece? Aqui nós temos uma explicação aqui no relatório que eles apresentou aqui. A dívida, a gente percebe que essa dívida ela acaba sendo crescente quando a gente olha aqui nesse patamar. A gente pegando aqui de 2003, 2024 sucessivamente, né? E a gente tem uma dívida bruta aqui de 72,408, né? Aqui ela diminuiu um pouquinho, mas ela está bem maior do que os anos anteriores. E aí a gente vem com outra ponderação aqui, que eu quero trazer para vocês, que eu sempre faço essa correlação com a dívida, comparando com caixa e equivalentes, né? Que eles trazem também uma nota explicativa dizendo que eles têm valores disponíveis com liquidez, que pode resgatar a qualquer momento, que é os equivalentes de caixa, para honrar os compromissos. Os compromissos da companhia têm um vencimento até 2030. Agora, um detalhe que você precisa prestar bastante atenção é a fonte dessa dívida e a correlação dela, os índices que ela está atrelado ali, para que a gente entenda que, por exemplo, a gente tem uma perspectiva agora de queda da taxa de juro, da inflação, muito provavelmente vamos ter algum ajuste, né? Então, o que acontece? Essa dívida pode ser mais tranquila para a Unicasa. Isso pode ficar mais barato, ela pode estar trabalhando com mais tranquilidade, né? Então, tem toda a estrutura da dívida dela aqui com esse vencimento de 2030, tá? E aí nós temos aqui mais alguns dados aqui, por exemplo. Eu fiz o levantamento agora para você entender que realmente a dívida dela é crescente. A Unicasa, tempos atrás, ela tinha mais dinheiro em caixa do que dívida. Agora, a dívida dela realmente, aqui ela tinha uma dívida pequenininha, que já aumentou, e agora nós temos uma dívida muito alta, né? Chegando a 100 milhões aqui. Agora, você precisa entender, você como investidor, que nem toda dívida, né? Nem toda dívida, ela é ruim. Precisamos entender qual o fato gerador dessa dívida, se a empresa está fazendo bastante capex, né? E aí, futuramente, pode voltar como um retorno, que é o ROIC, onde você analisa esse retorno desses investimentos. Então, às vezes é necessário a empresa fazer isso no momento, ou se é outro fator que está levando que realmente expande mais ainda esse risco, né? Aqui nós estamos vendo aqui dívida total, a gente vê a dívida aumentando. Agora vamos ver caixa equivalente diminuindo, nós estamos vendo caixa equivalente diminuindo, então dívida aumenta, caixa diminui, né? E aqui, continuando, nós temos essa relação aqui, ó. Aqui nós temos a dívida e aqui nós temos o caixa. Então, você não paga uma dívida de 100 milhões com 10 milhões. Então, a gente percebe que nessa fase aqui, veja que aqui estava tudo em ordem. A gente tinha um caixa maior do que a dívida, né? Aqui inverteu. Então, essas são observações que eu trago aqui sempre para vocês nos estudos. Eu busco essas informações, trago para você, tá? Agora, vamos aqui a observação que a empresa trouxe, uma nota, né? Dizendo que ela tem recursos financeiros, esteja disponível em montante, que é os equivalentes caixa, é suficiente para a manutenção do cronograma de compromisso. A companhia mantém saldo de aplicação financeira, possível para resgate a qualquer momento para cobrir descasamento de dívidas e obrigações. Tá, ela possui, só que o que ela possui não é o suficiente, né? Que é o caixa equivalente, precisa melhorar esse caixa equivalente, ok? E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos exemplificar para você entender que você, como investidor de longo prazo, não há necessidade de ficar procurando muita coisa. Você pode ir diretamente em boas companhias e fazer aporte e você apenas ter menos preocupação, né, do que empresas muito endividadas. Não estou dizendo, por exemplo, tudo pode mudar. A Unicasa não tinha essas dívidas, agora ela tem. Aí você tem que analisar o fato gerador, você consegue verificar no relatório trimestral. Mas temos muitas empresas que já apresentam essa consolidação de dívida e caixa, capex e lucro líquido, receita crescente há anos. Então,
esse é o perfil de empresa para longo prazo. Unicasa, nesse momento, ela é mais para você ter uma especulação, né? Que você olhando a questão análise técnica, você percebe mais uma oportunidade de fazer uma compra e você buscar ali um ganho patrimonial rápido financeiro. Investimento de longo prazo, a gente vai buscar um fluxo de renda crescente, que é os dividendos. Por esse motivo, você tem que fazer investimento em empresas sólidas, né? E com modelo de negócio sólido também. Aí nós temos aqui o exemplo da Ambev, né? Você percebe que aqui nós temos a dívida da Ambev, inclusive em alguns momentos ela chega a diminuir, e a gente vê essa explosão de caixa e equivalentes. Então, o que acontece? Isso é mais dinheiro em caixa, mais dividendos que a empresa pode pagar, mais dinheiro disponível que ela pode fazer investimento sem ter que captar dinheiro de alguma instituição, fazer algum empréstimo, né? Ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Então, é essa observação que deixo para você. Com relação à análise técnica aqui, foi basicamente o que eu passei para vocês. Aqui ela ficou lateralizada há muito tempo, depois ela desceu, agora está querendo voltar. A gente tem que aguardar romper essa resistência aqui, né? De 2,69, alguma coisa assim. Mas nós temos essa margem de segurança aqui. Então, o que eu sugiro para você? É uma coisa que a gente faz bastante aqui. Você tem que diversificar, fazer essa gestão de patrimônio, gerenciamento de risco. E na medida que o seu portfólio vai pedindo aporte, você vai ajustando o seu preço médio e você, com certeza, no longo prazo, vai tendo êxito. Se perceber que o lucro está caindo, continua caindo, a empresa continua deteriorando, muito provavelmente, se você fez essa gestão de risco, gestão de patrimônio, vai pedir aporte nela. No longo prazo, você avalia se há necessidade de manter ela em seu portfólio ou substituí-la por outra empresa que tem fundamentos mais sólidos e que estão alinhados ao seu propósito e objetivo. Ok? Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço pela participação de todos. E se alguém tiver alguma observação para fazer, deixar comentário, deixa aqui que a gente vai estar trazendo uma resposta coerente para você. Ok? Um abraço, pessoal.